A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro, às 16 horas e 30 minutos. O assunto de hoje, aqui no programa, é tabagismo, ou ações anti-tabagismo, né? Então, o tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que 40% da população mundial adulta, isto é, 2,8 bilhões de pessoas, são fumantes. Acho interessante morte evitável, né? É uma palavra muito drástica, né? Porque quer dizer, todo mundo pode evitar não morrer e a galera não evita, né? Bom, para ouvir mais sobre isso, sobre como parar de fumar e campanhas que ajudam as pessoas a parar de fumar, a gente trouxe aqui no programa o Leandro. Leandro é acadêmico de psicologia, ele também desenvolve mentoria de projetos integradores lá na Uniamérica e coordena o grupo de trabalho antitabagismo no poliambulatório. Boa tarde, Leandro, seja muito bem-vindo à Uniamérica em Ação. Boa tarde, Raíza. É um imenso prazer poder participar aqui na Uniamérica em Ação, ainda mais falando desse tema que eu considero de extrema relevância em função das doenças e das mortalidades que existem, né? Então é um imenso prazer. Muito bem, muito obrigada, é muito pertinente, acho que a galera de casa aí, galera que está ouvindo, vai esclarecer bastante eles em relação ao uso em relação ao tabagismo e a campanhas anti-tabagismo. Então, uma das perguntas, eu acho que abrange todo mundo, né? Mas eu acho legal falar qual que é o público, assim, que faz uso do tabaco, como que as pessoas começam? Sim, essa é uma boa pergunta, Raíza, porque, assim, existe um público na adolescência, que é um público de vulnerabilidade, porque o adolescente, quando ele está nessa idade, ele quer ter uma afirmação social com o seu grupo, o grupo que ele está inserido. Então, muitas vezes ele vai experimentar o tabaco, o cigarro, por curiosidade, às vezes pelo amigo pedir para ele experimentar, e ele está ali no ciclo social, e com isso ele acaba, depois dessa curiosidade, ele vai criando o hábito, e esse hábito vai criando dependência. Então, em geral, a adolescência é um ponto assim, bem crítico para poder estar esclarecendo, né? Depois a pessoa leva para a adultidade esse hábito, que depois fica bem mais difícil para poder parar de fumar. Nós vamos falar mais à frente aí de todos esses aspectos. Legal, então não tem um público em específico, mas começa normalmente com jovens e adolescentes. O que a gente pode afirmar aqui que as pesquisas sinalizam que o adolescente é um público vulnerável. Bacana. E quais tipos de dependência envolve o tabaco, o cigarro, né? Esse é um ponto importante para esclarecer, Raíza. Por quê? É do senso comum que as pessoas, no primeiro momento, quando perguntam assim, qual é a dependência que o cigarro provoca? No primeiro momento a pessoa vai falar a nicotina que provoca a dependência. Porém, quando você vai estudar sobre o âmbito biopsicossocial, que envolve o processo biológico, psicológico e social, nós sabemos que existem 3 tipos de dependência. E quais são essas dependências? Essa mais do senso comum, que é a nicotina. O pessoal, a partir do hábito de provar o cigarro, ele vai criar dependência disso, e aí o organismo dele pede para que haja uma nova dose de nicotina. E tem a dependência emocional, que eu considero muito importante se estudar e debater esse assunto. Por que emocional? A gente percebe, quando for falar dos grupos de tabagismo, da cessação de tabaco, que as pessoas em geral que aparecem lá para parar de fumar cigarro, as pessoas são pessoas que têm um nível de ansiedade, de estresse, de nervosismo, agitação, tristeza, depressão, ou até euforia leva a pessoa a fumar. Então o emocional, a pessoa não sabe lidar com o emocional dela e ela acaba buscando o cigarro. Tem um outro tipo de dependência que o cigarro promove, a dependência emocional. E a comportamental, também que eu considero bem relevante, é que ela associa o hábito do cigarro a um comportamento. E esse comportamento acaba ficando praticamente automático. Vou citar 2 exemplos. A pessoa acabou de almoçar, então ela foi almoçar. Ela acabou de almoçar, ela já sente a vontade de fumar um cigarro. Ela sai do ambiente para poder fumar um cigarro. Então é um comportamento atrelado a um prazer da alimentação. A pessoa tomou um café, ela vai sentir a necessidade de fumar um cigarro. Então aí compõe esse tripé, essa tríade, né, que é a dependência fisiológica, emocional e comportamental. E a psicologia tem um papel importante nisso.
para poder ajudar. Legal, porque a maioria das pessoas acha que elas só associam mesmo com a parte química, né? Algo fisiológico mesmo. Bom, acho que tem uma pergunta que talvez muitos jovens se pergunte. Aqui em Foz, por exemplo, a gente tem bastante uso do narguilé, né? Vários jovens usam, não é algo, é algo socialmente aceito, né? Pelo menos aqui no nosso contexto. Vários jovens usam, a gente tem locais comerciais específicos para usar, né? Para fumar narguilé e tal. Quais são os malefícios comparados ao cigarro? Porque às vezes as pessoas pensam, o narguilé todos os jovens usam, é gostoso, tem um saborzinho ali, né? Tranquilo, não tem problema. Isso dá uma boa discussão. Para poder falar disso, eu vou contextualizar aqui uma outra fase da pesquisa que eu desenvolvo. Nós fizemos uma pesquisa num colégio aqui de Foz do Iguaçu e aí aplicamos um questionário de 12 perguntas. Uma das perguntas é, você é influenciável pelo seu amigo ou por pessoas para poder fumar? Né? A grande maioria nessa pesquisa disse não, os adolescentes, né? Não sou influenciável. E depois no final, você é usuário de cigarro? Uma parte disse que não e uma outra parte disse que sim. Mas no final, nós colocamos a pergunta assim, você consome o narguilé? Então a maior parte de que diz que não é influenciável consome o narguilé ou narguilé, né? Então a gente vê que às vezes a pessoa não vai para o cigarro, o adolescente não vai para o cigarro, mas ele tem esse contato com esse aparelho, esse hábito cultural aí do narguilé. E aí vem a polêmica que é para esclarecer os adolescentes ou toda a comunidade como um todo. Primeiro ponto a pessoa quando consome o narguilé, ela está inalando monóxido de carbono para o seu corpo 100 vezes maior que o cigarro. Então quando ela começa a consumir o narguilé, ela faz as tragadas, então ela traz todo o conteúdo pesado do tabaco, o monóxido de carbono, isso é equivalente a 100 cigarros. Então, isso, dentro do ponto de vista de morbidade, doenças pulmonares, doenças oncológicas, cardiológicas, vai causar um grande problema mais cedo ou mais tarde, em função desse hábito, né? Então, provoca, sim, o nível é menor é da nicotina, o nível de nicotina é menor, porém, o consumo, essa união do fumo, ali no aparelho do narguilé, mais a brasa do carvão, e a água, então você inala muito mais monóxido de carbono para o seu organismo e isso vai trazer aí doenças a médio e longo prazo. Pelo nível de nicotina ser menor, a gente pode inferir que o nível de vício normalmente ele é menor do que o cigarro? Não, os especialistas da área dizem que cria o mesmo vício. Então a pessoa que já deu 50 tragadas, fez o uso 50 tragadas do narguilé, ele já está criando o início da dependência ali. E aí com isso vem todo, como o narguilé ele tem um aspecto de camuflação, tem um aroma, tem a fragrância, tem a água que vai deixar a temperatura da fumaça chegar ali mais fria, então você vai criando esse hábito e acha que isso não vai criar um impacto para a saúde. Mas cria um grande impacto, sim. Interessante que assim como a bebida alcoólica, as pessoas se reúnem para fumar, né? O cigarro talvez está no meio do cotidiano, da rotina, mas o narguilé as pessoas se reúnem para isso, né? O narguilé ele tem um papel social forte, lá, segundo as pesquisas dos historiadores, surgiu lá na Índia, depois da Índia se espalhou para o país do Oriente Médio e depois para o mundo todo afora. E ele tem um papel muito forte social porque as pessoas se reúnem ali para conversar, bater papo, ter a questão social do adolescente ou do adulto e acaba sendo a desculpa de usar. E a sugestão seria criar novos hábitos para poder sair dessa condição do narguilé. Legal, muito interessante. Agora focando mais na questão de parar de fumar, né? Que eu acho que várias pessoas tentam, né? Acho que é algo que não sei se pode ser comparado à tentativa de perder peso e tudo mais, mas é algo que é difícil e que normalmente as pessoas cada vez mais buscam métodos diferenciados para conseguir parar, né? Qual o fator motivacional para uma pessoa parar de fumar, Leandro? Esse é um ponto que ele varia bastante. Por exemplo, tem pessoas que chegam lá no grupo para parar de fumar. Um exemplo que eu vou citar, uma senhora de 64 anos que queria parar de fumar porque nasceu a neta. E ela fumava em média 3 carteiras de cigarro por dia. E aí a filha falava, olha, eu não vou deixar você pegar sua neta no colo por causa do cigarro, o cheiro, a pele fica com aquele cheiro, a roupa fica com cheiro, a própria respiração sai com aquele também o cheiro do cigarro. Então
Então essa senhora chegou como fator motivacional que ela quer parar de fumar em função de ter mais contato com a sua neta. Tem um outro jovem de 22 anos que chegou, ele falou, minha esposa estava pegando no meu pé, mas na verdade eu fiz um cálculo do quanto eu gasto de cigarro, que ele usa a marca, né, uma marca famosa, e eu posso, o cálculo que eu fiz, eu tenho como pagar a parte de uma mensalidade de um carro popular. Então isso impactou no bolso para ele foi o bolso, apesar que a mulher dele no início foi o fator motivacional de implicar, mas na prática foi o cálculo do cigarro. Então cada pessoa tem uma busca, né? É muito comum as pessoas chegarem lá no grupo que recebeu um diagnóstico e aí precisa parar de fumar. E aí a pessoa fala, e agora? Como é que eu vou lidar com isso em função da doença? Legal, muito interessante. Vamos para um rápido intervalo, logo logo voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Olá, estamos de volta no Uniamérica em Ação, falando aqui sobre campanhas antitabagismo, sobre como parar de fumar, sobre quais os motivos que levam uma pessoa a parar de fumar. Estamos com o nosso aluno de psicologia, Leandro, quase psicólogo já. Quase psicólogo, 3 meses aí na reta final. Ó, falta pouco. Leandro, então, continuando o nosso papo aqui sobre Sim, Raíza. parar de fumar, quais são os principais vilões para quem quer parar de fumar? Esse é um ponto bem importante também, viu, Raíza? Um primeiro ponto que nós precisamos colocar é que muitas vezes as pessoas querem parar de fumar e buscam uma fala com os amigos ou com os familiares. Uma fala que está com descontentamento e quer parar de fumar. Aí um primeiro erro, um equívoco muito grande. As pessoas apontam a pessoa que quer parar de fumar como ela não tem força de vontade, que ela é preguiçosa, faz corpo mole. E isso é um erro muito grave, porque existem os 3 tipos de dependência, né? Então a pessoa que ela quer tentar parar de fumar, mas ela tem uma imposição muito grande da dependência. E para parar de fumar, ela precisa ter um fator motivacional maior. Então, como eu disse, tem pessoas que é por causa da doença, tem pessoas que é pensando na família. Não, eu resolvi parar de fumar porque a família está me cobrando. Ou em um determinado momento da vida da pessoa, a pessoa fala, não, eu quero ter qualidade de vida. Eu fui subir uma escadaria do meu prédio e não consegui, cheguei lá em cima, lá que eu parecia que ia morrer, sufocado da respiração, não dá conta, meu condicionamento. Tem pessoas que a tosse, tem vários fatores motivacionais. O que nós procuramos fazer é dar um apoio e acolhimento para as pessoas que querem parar de fumar, entender isso, que os vilões a questão do estresse. Quais são os vilões? As pessoas que não lidam bem com estresse, o nível de estresse muito grande faz com que a pessoa busque o cigarro. O nível de ansiedade faz com que a pessoa busque o cigarro. A pessoa às vezes tem uma crise pessoal, foi mandada embora do emprego. E ao ser mandada embora do emprego, ela não sabe lidar direito com aquela situação e busca o cigarro. Teve um término amoroso. Ela não sabe lidar com essa questão do término amoroso, um conflito no seu relacionamento afetivo. Então tudo isso do estresse, que gera um estresse maior na vida da pessoa, a pessoa busca o cigarro para compensar. E aí são grandes vilões que a pessoa não sabe administrar e lidar com suas emoções. É um ponto que trabalhamos lá no grupo. Legal, bem bacana. Então, essas pessoas que sofrem, né, com todos esses vilões e têm dificuldade, quais os principais métodos, que tipo de serviço o SUS oferece para ajudar essas pessoas a pararem de fumar? Sim. Em relação a serviços, é importante pensar aonde buscar ajuda, né? Porque quando a pessoa tenta parar de fumar por conta, ela tem algumas repercussões iniciais, repercussões fisiológicas, né? Então, a fase da abstinência, ela tem sudorese, se sente irritada, tem tontura, falta de ar, dá borboleta no estômago. Tudo isso são vilões. E ela fala, onde eu vou buscar ajuda? Então, hoje nós temos uma parceria com o Poliambulatório Uniamérica, curso de psicologia da Uniamérica, em parceria com o Posto Padre Monte, Posto de Saúde Padre Monte, e a Secretaria da Saúde com o Programa Nacional de Cessação ao Tabaco. Então são várias instituições em parceria, visando o quê? Acolher as pessoas para pararem de fumar o cigarro. E para participar é muito simples. Basta ela ligar no poliambulatório, deixar o seu nome completo e telefone, que ela imediatamente participará na próxima turma. E aí nós teremos uma equipe interdisciplinar para poder acolher essa pessoa, saber entender esses vilões que dificultam a pessoa a parar de fumar, auxiliar a pessoa a entender a relação das emoções, do comportamento, do fisiológico, que também é mais um obstáculo para parar de fumar,
e a nossa equipe, o nosso projeto de extensão dos acadêmicos de psicologia que está ali para dar todo o apoio nos encontros. Legal, foi importante você ter mencionado a questão do projeto de extensão. Como que funciona o projeto de extensão? Qual que é o objetivo? Como que ele começou? Quando que surgiu a ideia, a necessidade de fazer ele, de colocar em prática? Sim, o projeto integrador é uma metodologia que é utilizada na faculdade Uniamérica. É uma disciplina que eu particularmente gosto muito. Quem me conhece sabe que eu compro muito essa bandeira, porque o projeto integrador já me deu muita visibilidade e muitas aprendizagens. O que é o projeto integrador? Você vai focar um problema na comunidade, na sociedade, e através desse problema você vai buscar um respaldo em conhecimento teórico da ciência e ao mesmo tempo um conhecimento prático. Você vai criar um projeto, estabelecer objetivos, problematização, justificativa, o cronograma, as metodologias que você irá implementar e aplicar isso na sociedade para poder contribuir com a sociedade, mas ao mesmo tempo, enquanto acadêmico, você ter a sua formação enquanto protagonista de aluno, construir o seu conhecimento. E aí, 2 anos atrás, eu fui fazer um estágio no posto de saúde AKLP e fui muito bem acolhido pela psicóloga Lore, deixar um abraço para a Lore, que me ajudou muito na época, até hoje ela ajuda. E aí eu participei nesse grupo de cessação de tabaco, onde eu olhava as reuniões e qual que era o meu objetivo ali? Identificar o papel do psicólogo na intervenção para ajudar as pessoas a pararem de fumar. E aí, além de eu identificar a importância do psicólogo, eu identifiquei mais 2 outros fatores. Então, o psicólogo ele tem uma escuta diferenciada, uma escuta seletiva para fazer essas intervenções e esse acolhimento. Mas eu identifiquei também que as pessoas, que a maior parte do relato, as pessoas que fumavam começaram na adolescência. E também identifiquei que se precisava fazer um trabalho maior de esclarecimento, expandir o projeto para poder divulgar na cidade. Aí eu fui fazer uma pesquisa no colégio, realizei com a equipe do meu projeto integrador diversas palestras em escolas, dinâmicas de grupos, em um determinado semestre. Foi depois dessa experiência enquanto acadêmico, na sociedade, no posto de saúde, eu fui propor essa parceria no Hospital Poliambulatório na América para fazer um projeto de extensão. Então hoje ele é um projeto de extensão, que é um serviço contínuo oferecido à comunidade de apoio psicológico para parar de fumar. Então isso é uma grande conquista, enquanto acadêmico, nossa equipe fica muito satisfeita com isso. Legal. No projeto de extensão, são só alunos de psicologia? Qual que é o trabalho exatamente feito lá no Poli? Isso. Então existe uma equipe interdisciplinar, que é do Poliambulatório Uniamérica mais o posto de saúde, que tem um agente comunitário, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, tem o médico para fazer a prescrição medicamentosa, tem a odontologia que faz a prescrição da fitoterapia. Então tem esses encontros iniciais com essa equipe multidisciplinar, que são parceiros. Depois desses 4 encontros principais, nós acolhemos essas pessoas para dar um apoio psicológico e emocional contínuo nos nossos grupos, que aí somente acadêmicos da psicologia que acolhem essas pessoas. Então nós, enquanto acadêmicos, nós temos ali uma preparação, uma supervisão, uma orientação técnica para poder acolher essa pessoa e ter ali essas conversas, roda de conversa, intervenções, com o olhar da psicologia para ajudar a pessoa a parar de fumar. Legal, muito interessante. É muito legal quando a gente consegue aplicar o conhecimento e ainda ajudar tanta gente, né? É muito bacana isso que você está falando, Raíssa, porque assim, a satisfação e a motivação de ter essa aceitação, esse acolhimento já dos profissionais formados é muito importante para nós, porque nós estamos acadêmicos ainda em formação e os profissionais já formados percebendo o nosso protagonismo e nos acolhendo porque perceberam a importância também do nosso papel somando no trabalho que eles já realizam. Excelente! Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando sobre ações anti-tabagismo, sobre como parar de fumar, aqui com o nosso colega Leandro. Acabamos de falar de um serviço oferecido no poliambulatório, né? Um grupo anti-tabagismo. Então, quem está com dificuldade de parar de fumar, procure o poliambulatório. Entre em contato. Eu vou passar o telefone aqui rapidinho. Então, é 045 3529 7497. 045 3529 7497. Tá com dificuldade de parar de fumar? Tentou de várias formas e não consegue? Ligue no Poli, marque um horário, tem um grupo especializado lá para atender você que quer parar de fumar. Então, a gente falando sobre métodos, o
que meditação pode auxiliar quem quer parar de fumar? Como que a meditação pode auxiliar, Leandro? Bem legal essa pergunta, Raíza, porque isso é mais uma fase do trabalho do projeto de extensão. Então nós tivemos várias fases, né? Identificar os fatores biopsicossocial que fazem a pessoa ter dificuldade de parar de fumar. Identificamos, aí entramos com várias técnicas para ajudar a parar de fumar. E aí, segundo as grandes universidades mundiais no mundo, a meditação, ela auxilia em a pessoa a 3 pontos, pelo menos. Se perceber enquanto indivíduo, acalmar sua mente, acalmar o seu emocional, em consequência o seu corpo. Então, nos encontros, uma das etapas do projeto de extensão, do programa antitabagismo, nós temos a roda de conversa, nós interagimos, ouvimos as pessoas, como que elas estão aplicando as orientações que nós passamos, e no momento da atividade nós aplicamos uma técnica de meditação. E os resultados são bem interessantes, porque já que se percebe-se que as pessoas que buscam cigarro, elas têm um nível de estresse, nervosismo, ansiedade. Então, nós temos relatos muito importantes. Por exemplo, tem pessoa que fala assim, eu nunca consegui ter um contato comigo mesmo, de tranquilidade, ao ponto da minha mente ficar quase zerada e tranquila. Porque o dia a dia dela é muito acelerado. E nós sabemos que hoje, para dar conta, né, o pai de família, a mãe de família, as pessoas para poder sair para trabalhar, aquela correria, aquele estresse de manhã até a noite. Então a meditação ela ajuda, em primeiro lugar, se perceber, se conhecer, ter contato consigo, identificar quais são as emoções que estão predispondo a uma ansiedade maior, e essa ansiedade pode desencadear a vontade de fumar. Então a meditação ela entra como um auxílio para que a pessoa controle as suas emoções e o nível de ansiedade não tenha necessidade de buscar o cigarro. Legal, e uma ferramenta, né, uma das coisas que as pessoas podem usar, acho legal, né, até você pode me ajudar nisso, que a meditação, as pessoas pensam, nossa, que é algo impossível, como assim? Eu vou limpar toda a minha mente, vou ficar sem pensar em nada, mas nem sempre é assim, começa com um estado de relaxamento profundo, né? Primeiro ponto, uma das participantes, ela falou assim, eu tive o efeito ao contrário, a hora que eu comecei a trabalhar com a meditação, nós colocamos uma música para favorecer, ela falou, meu pensamento ficou mais acelerado. Eu falei assim, não, mas uma das etapas é você se perceber no seu pensamento. Então, se o seu pensamento é acelerado, agora você está se conscientizando que o seu pensamento é acelerado. O outro ponto é relaxar o corpo. Aí você relaxando mais o corpo e percebendo seus pensamentos, você vai dar um tempo para as suas emoções. Então você começa a ter uma autopercepção, um autoconhecimento. E o autoconhecimento hoje é um fator muito importante para o ser humano. As pessoas acabam entrando num nível de estresse e se distanciando de si. E a gente brinca assim que a meditação não paga nada, né? Você precisa só tirar um tempo de 5 minutos, colocar uma música relaxante e aplicar esse exercício. Só precisa saber, ter as orientações iniciais para poder saber seguir. Mas o ponto básico é ficar num modo confortável, respirar profundamente várias vezes e procurar relaxar e se perceber. Até para quem, agora uma dica pessoal aí, até para quem tem interesse, tem vários vídeos no YouTube de meditação guiada, que eles mesmo, umas musiquinhas de fundo, eles dão umas instruções básicas de respiração, né? O que eu costumo dizer lá no grupo de apoio, e aí esse trabalho só acontece em função desse trabalho interdisciplinar, e a equipe que eu tenho no projeto de extensão, né, uma equipe que está sempre engajada, eu digo que a desculpa da pessoa, ela chega pelo cigarro. A desculpa dela foi o cigarro. Mas quando nós começamos a interagir com a pessoa e trabalhar as intervenções psicoterapêuticas e o acolhimento, nós percebemos que envolve uma série de coisas. A família, o trabalho, o financeiro, o relacionamento, a autopercepção de si, tem um universo de situações. Então, para isso, os encontros contínuos oferecidos para a comunidade no Poliambulatório na América, pelo curso de Psicologia, para que a pessoa possa ir se descobrindo nesses encontros. Legal. Só voltando um pouquinho nas causas e tudo mais, qual que é a relação do ciclo de luto o ciclo de luto do usuário quando ele quer parar de fumar? Isso é um ponto bem importante também, que é muito comum no relato das pessoas que chegam até ali e falam, eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. E aí nós começamos a orientar quais são os 3 fatores que mais estressam a vida dela, como é que é a relação emocional consigo mesma, a questão qual a rotina do dia de alimentação, exercício físico. Mas um outro ponto vamos fazer uma estratégia para você dar um prazo para você parar de fumar. Ou você para abruptamente, parei amanhã, ou você dá um prazo daqui 5 dias, uma semana, 15 dias. E é muito comum no relato falar assim, é como se eu tivesse perdido alguém.
A pessoa chega assim, Leandro, é como se eu tivesse perdido alguém, um ente da minha família, me dá um vazio. E eu entendo isso. Por isso que é importante o papel do psicólogo, dessa intervenção psicológica e escuta ativa. Porque a pessoa entra no ciclo do luto, que no ciclo do luto tem 5 fases, né? A da negação, que a pessoa quer parar, mas não quer parar, mas não quer parar, está nesse conflito. A questão da raiva, que ela tenta parar, tem recaída, ela fica com muita raiva. A barganha, pessoas que têm a notícia de uma doença e tem que parar de fumar, ela fala, olha, se eu escapar dessa, eu juro que eu vou mudar, faz uma lista de situações que vai mudar. Tem a fase da depressão, da tristeza. Depois tem a última fase, que é o que nós buscamos no grupo de apoio, fazer com que a pessoa alcance essa fase sem precisar pelas outras, que é a fase de aceitação. Perceber que o benefício da qualidade de vida é bem maior para poder passar pela situação do ciclo do luto. Então vale a pena sentir esse baque, de parece que eu perdi a sensação, que eu perdi alguém da minha família, que é largar o companheiro antigo, que é o cigarro, e alcançar a qualidade de vida e o bem-estar para si. Legal. É muito interessante ressaltar isso, né? Porque às vezes a pessoa pensa que tá tentando parar de fumar e pensa que só ela sente tudo isso, né? Mas na verdade são sentimentos comuns de todo mundo que quer parar de fumar. Então, Leandro, pra gente concluir aqui, agora, dia 29 de agosto, recentemente, há uns dias atrás, a gente teve o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Qual que é o objetivo da campanha? Qual que é o objetivo de lembrar desse dia? Quais ações são feitas nesse dia? Muito bem lembrado, Raíza. Nosso projeto de extensão ele prevê várias ações, né? Uma dessas ações desse ano foi agora, dia 29 de agosto, e o objetivo é alcançar o público fumante passivo e o público fumante ativo, a comunidade como um todo, porque às vezes a pessoa não fuma em si, mas ela está cercada por pessoas que fumam. Então nós fizemos uma ação na Faculdade Uniamérica, montamos um stand, acolhemos as pessoas que nos procuraram, divulgamos nas redes sociais, em toda a comunidade, e as pessoas nos procuraram e nós passávamos as informações aonde buscar ajuda. Inclusive tem um teste, para quem quiser entrar no site do INCA, Instituto do Câncer, tem um teste bem fácil que nós aplicamos também nos encontros, que a pessoa preenche ali 5 perguntas e ela vai saber o nível de dependência que ela tem do cigarro. Então esse teste também nós passamos essas orientações no stand. E qual que é o objetivo nosso da ação? Ficar conectado com a ação mundial. A Organização Mundial da Saúde prevê essa ação como um todo, que é uma ação do INCA, junto com o Ministério da Saúde, e a Uniamérica, mais uma vez, com a ação dos acadêmicos, através do nosso projeto de extensão, fomos protagonistas nesse sentido de divulgar no curso ali na faculdade. É bem importante acessar essa comunidade. Então, agir local, pensar global, né? Exatamente. Cada um faz um pouquinho e aí faz um somatório, uma corrente do bem. Excelente. Muito obrigada, Leandro. Foi muito boa a sua participação aqui no programa. Estamos, então, encerrando mais um Uniamérica em Ação. Lembrando que nós temos a mostra de profissões na Uniamérica no dia 28 de setembro, às 7h30 da manhã e às 13h30 da tarde. Encerramos mais um programa de hoje. Obrigada!